Você está no Vanzolini Cast. Entrevistas, debates e conteúdos exclusivos com os maiores especialistas e profissionais do mercado. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas ao Vanzolini Cast de IA aplicado à gestão. Meu nome é Luiz Durão, eu sou professor e coordenador aqui do MBA da Vanzolini e eu tô aqui hoje com o meu amigo Rodrigo Monteiro de Aquino e a gente vai contar um pouquinho para vocês como que a IA, né, esse tema tão impactante, né, esse tema que praticamente todos os dias você escuta no seu trabalho, você escuta na televisão, como que isso pode impactar a gestão de projeto. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse tema, fica aqui com a gente que a gente vai começar a discutir um pouquinho sobre IA aplicada à gestão de projetos. Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado aqui participar do nosso videocast, né? A gente já se conhece aí de longa data, longos 13 anos trabalhando junto. Queria pedir para que você pudesse se apresentar um pouco para o pessoal te conhecer melhor, para saber por que a gente está conversando aqui no dia de hoje. Legal. Bom, obrigado por me receber aqui. É uma felicidade imensa estar aqui apresentando um pouco do que a gente tem de experiência, né? A gente começou, então, a trabalhar com IA lá atrás, né? Antes da gente falar sobre LLM, linguagem, modelos de linguagem natural. Então, a gente trabalhava com dados, né? A gente começou junto, batendo na porta das empresas, tentando identificar problemas onde os dados poderiam ser a solução. Então, a partir daí, a gente conseguiu verificar necessidades das empresas, né, e transformar isso em insumo para a tomada de decisão. Então, sempre foi assim. Durante a graduação, fiz engenharia de computação, fiz mestrado em engenharia também de computação, né, mais voltado à inteligência artificial. Tive uma experiência no mercado financeiro, na área de tecnologia, e voltei para a academia, né? Fui professor, coordenador de curso também, e sempre levando em paralelo a nossa experiência, indo atrás de resolver problemas nas empresas. E sempre assim, o fundo de dados, né? Resolver os problemas com dados. Eu acho isso muito interessante, né? Sua trajetória, enfim, eu participei bem ativamente aí da construção da nossa trajetória profissional, né? Desde da graduação lá na Escola Politécnica até esses dias atuais. E eu queria pegar um tópico que você trouxe, que eu acho que pode ser interessante a gente contextualizar o tema da IA como um todo, que é essa diferença, né? Muita gente associa a IA simplesmente com o ChatGPT, ou com Gemini, ou com qualquer outra marca que você possa pensar aí de uso, né? Que são as populares, né? As top of mind aí quando a gente fala de chats. Mas IA não é só isso, né? Você pode explicar um pouquinho pra gente aí das diferenças da IA, o que é uma IA tradicional, a IA generativa, né? E Claro. como que isso se popularizou nos últimos anos? Claro, que nem você mesmo comentou, né? Nada mais é do que um chat, né? É um modelo de linguagem onde a gente conversa com um modelo, né? A partir do nosso input de texto, ele vai responder de acordo com o que a gente falou. Mas a IA é um campo muito mais amplo que isso, né? Onde a gente tenta simular o raciocínio humano usando treinamentos, né? Então, basicamente, a gente tem uma massa de dados gigantesca, onde a gente aplica algum tipo de modelagem, tecnologia que a gente olhe continuamente esses dados e espera que, a partir de uma entrada de dados, esse modelo responda de determinada maneira. E isso sempre foi feito, né, de determinadas metodologias, né, de diversas metodologias. Já ouvimos falar, por exemplo, de redes neurais, teve um boom na década de 80, 90, 2000, que era sempre utilizado e sempre mostrando os avanços, né? E nada mais é do que sempre isso, algum modelo estatístico que é capaz de se ajustar continuamente a partir de dados. Então, a inteligência artificial, né, mais tradicional lida com isso, nada mais é do que um modelo estatístico que é capaz de aprender, entre aspas, né, nesse modelo matemático, de assimilar os padrões, né, sempre a gente fala de padrões dos dados. E aí a gente tem agora, com muito mais poder computacional, a capacidade de processar muito mais dados. E aí sempre a gente tinha a necessidade de ter essa interface homem-máquina um pouco mais natural. A nossa fala é mais natural, como a gente está fazendo isso agora. Eu transferi conhecimento, né, a transação de comunicação a partir da comunicação verbal, verbalizada. E um modelo generativo, como você comentou, é aquele que é capaz de gerar fala, imagem, conhecimento como a gente
infere que é correto, né, a partir de uma base de conhecimento armazenada e histórica. Então, esses modelos eles são muito grandes e complexos, onde a gente consegue ajustar diversos parâmetros, e quando digo a gente, é a própria tecnologia, né? Então, as tecnologias que você citou aí das empresas, cada um tem a sua metodologia, o seu desenho, sua arquitetura, e vão responder de acordo com o treinamento dos dados que eles processaram, né? Acho que isso é legal, e aí para você que está em casa, que tiver curiosidade, né, tem um filme bastante interessante, né, que é O Jogo da Imitação, né, que conta um pouco da história do surgimento, né, dos modelos mais tradicionais de IA com Alan Turing, lá na década de 40, né, traz um pouquinho da história do que foi isso aplicado para a Segunda Guerra Mundial. E eu acho que tem uma coisa interessante que você trouxe aí, que é justamente quando a IA deixa de estar no plano mais acadêmico ou mais especialista e passa para um plano mais de aplicação, né? E a gente tem trabalhado muito com isso, com a aplicação de IA propriamente dito, e a aplicação de IA mais especificamente em projetos, né? Os diferentes projetos que a gente foi fazendo aí ao longo dos anos. O que você sente que mudou ao longo do tempo, a partir do momento que essas ferramentas de IA, e nesse caso, essa IA mais nova, né, associada a modelos de linguagem, o que você acha que isso mudou nos projetos e especialmente na forma como a gente gere os projetos, desde o começo lá, quando a gente usava machine learning puro, até hoje com esses modelos mais, entre aspas, modernos, né? Claro. Hoje não dá para desassociar nosso trabalho, né? A gente utiliza as tecnologias, né, de inteligência artificial generativa para auxiliar a criação de estruturas textuais que se repetem, né? Então, por exemplo, formulários, a gente não vai ficar fazendo na nossa área, né, gastando muito tempo em fazendo pesquisa, qual que é o melhor, a gente basicamente utiliza como ferramenta, né, dentro do nosso processo, né, isso é importante, a gente ter um processo, uma metodologia já estabelecida, né, a gente utilizar a IA como parte que vai compor um novo processo dentro de um todo. Então, a gente utilizar ela para ajudar a gente, não somente como a única ferramenta na hora de tomar decisão ou utilizar durante um projeto. Então, eu vou ter durante o projeto o levantamento de requisitos, o cronograma, eu vou ter levantamento de custos, tudo isso a gente tem que ter uma diretriz que nós como profissionais adquirimos experiência durante o tempo e a gente vai confrontar esse nosso conhecimento e experiência com as informações que estão lá de maneira super rápida, acessíveis por meio das ferramentas de IA. Então, a ideia basicamente é utilizar para acelerar o nosso processo, a nossa entrega e melhorar a qualidade sempre. Eu acho que tem um ponto bastante interessante nisso tudo que você trouxe, associado um pouco à nossa história e o que a gente já passou junto. E eu queria, talvez, que a gente pudesse lembrar aqui, que você pudesse colocar um ponto de algum dos projetos que você vivenciou, e tem alguns, por exemplo, talvez o projeto que a gente fez lá na graduação, que foi um projeto crítico, alguns pontos de tensão neste projeto específico, ou em algum outro que você pense, mas quais são, na sua opinião, os pontos mais tensos de tomada de decisão, né? E como que hoje, olhando, obviamente, com mais maturidade, mas olhando para uma mistura de ferramentas também, como que você acha que a gente poderia fazer diferente a partir do uso dessas ferramentas? O que você acha que poderia ser diferente? Essa é uma pergunta bem complexa, que a gente tinha um projeto justamente naquela época, a gente não tinha maturidade, experiência. Só fazendo um parênteses para você entender, a gente está falando aqui de um projeto mais ou menos que foi feito em 2014, tá? Então aí já tem pelo menos 12 anos desse projeto, então muita coisa mudou, inclusive nossa maturidade, mas acho que pode ser interessante a gente trazer esse tópico. A gente tinha justamente pouquíssima experiência, né? Então a gente tinha que desenhar um projeto para solucionar um determinado problema, né? Da experiência do voo, né? Para pessoas, né, durante o voo, né, a gente tinha como motivação a resolução de problemas dentro da experiência de voo, né, para uma pessoa com mobilidade reduzida, foi o escopo que a gente acabou cercando, e naquele momento a gente tinha muita coisa para testar, muitas ideias, e durante a prototipagem é aquilo, a gente consegue fazer muito, mas na hora de executar acaba entrando em algumas barreiras, por exemplo, onde eu vou comprar determinada peça, como eu executo determinada ideia que eu tive no papel, que agora, como eu não tenho experiência prática, eu executo. Então, naquele momento, o nosso recurso era
buscadores, né? Eu ia falar uma marca famosa de buscador, mas buscadores É o da Google, internet, para quem fica... Basicamente, gente, se você está interessado, é o Google. A gente tinha justamente os recursos da época para fazer pesquisas, mas aquela confiança é aquilo, a gente vai só no teste e no erro. A diferença agora é que a gente tem uma ferramenta muito poderosa que ajuda no nosso planejamento. Então, se a gente entrar em qualquer plataforma de IA hoje, falar, eu quero um planejamento para trabalhar com a madeira, com um determinado material, madeira, ferro, aço, e eu quero construir, sei lá, um carrinho de rolemã. A gente vai ter um passo a passo em 2 segundos. Sendo que antes a gente exigia um pouco mais de conhecimento. E a história é que nossos pais já diziam, nossos avós já diziam, antigamente eu tinha que ir na biblioteca, antigamente eu tinha que ler no livro, o nosso antigamente antigamente eu ia no Google. Nossos filhos vão falar, eu vi tudo no GPT, e a velocidade sempre está se encurtando. Então, o tempo de planejamento, o tempo de tirar dúvida, qual seria o melhor, hoje a gente sempre quer o melhor, então qual que é o melhor entre A, B e C, a gente já tem a resposta muito mais rápida. Então, naquele momento, a gente tinha a escolha, o que eu vou usar? Eu vou usar um rodízio, eu vou usar uma polia, eu vou usar N perguntas que na nossa época era isso, a gente quebrar a cabeça e perder tempo. Hoje a gente aceleraria muito mais com um assistente, que é a proposta, um assistente do nosso lado especialista. Eu acho que você trouxe alguns pontos bastante interessantes, e eu acho que tem um ponto legal que a gente pode trazer disso, que é justamente essa questão de como que essas IAs também tem que ser usada com uma certa parcimônia, né? Então, como que você acha, por exemplo, que vai ser um impacto no processo de tomada de decisão com pensamento crítico daqui para frente? Porque, como você disse, né, quando a gente é obrigado a olhar para livros ou olhar em buscadores que não te dão uma resposta mais direcionada, né? De certa forma, a gente tem que ter um pensamento crítico de fazer um filtro, né? De tomar uma decisão ali com parcimônia. Hoje, tá vindo muito mais mastigado, né? Eu acompanho isso com os nossos alunos, né? No dia a dia, na graduação, que cada vez mais tem uma certa, entre aspas, dependência desse tipo de buscadores, vamos colocar dessa forma, ou desse tipo de tecnologia, mas que acabam não filtrando e entendendo com parcimônia, né? Ou entendendo de fato o que está lá. Como que você acha que isso vai impactar na competência dos profissionais do futuro, né? E como que a gente poderia trabalhar em cima disso de alguma forma mais eficiente? Esse é o ponto crítico que acaba nos enganando, né? Que como ele é um assistente, as pessoas que não têm tanta proficiência quanto nós que estamos há mais tempo expostos a essa tecnologia, né? A computação no geral, né? Podem acreditar que ele sempre está certo e que tudo que ele fala sempre é aplicável. E aí, a ideia de que sempre que eu for consultar ele sempre vai me dar a resposta verdadeira é falsa e acaba impactando falhas durante o projeto, seja ele no planejamento quanto na execução. Então, a ideia do pensamento crítico sempre vai se manter, porque nem sempre a IA que está conversando com você vai saber a sua situação real, todas as variáveis. Num prompt de, seja 100, 200 caracteres, não é possível você expor todas as variáveis que você tem ali na tua frente, mesmo você não consegue ver, sejam elas variáveis políticas, econômicas, sociais. Então você coloca um prompt, por exemplo, eu gostaria de saber qual que é o melhor produto entre A, B e C. Beleza, ele vai responder. Mas para a sua situação financeira atual, qual que é o melhor produto? Qual vai ser o impacto desse produto dentro da sua casa se você tiver um filho, um cachorro? Isso de maneira mais de baixo nível, mas você ampliando isso para decisões de uma empresa, tomando um projeto de milhões, é o erro que você pode ter de perder milhões ao invés de executar um projeto adequadamente. E o pensamento crítico não pode também ser deixado de lado, porque é a questão de responsabilização. A IA não vai ser responsabilizada pela decisão que o ser humano vai executar. Então, a utilização tem que ser consciente de que é você tomando decisão com auxílio. Então, quem toma a decisão, o gestor, tem que ter um nível de conhecimento base para poder julgar a resposta e aplicar a realidade.
Ótimo, não, eu tenho um ponto para complementar, mas só para você que está em casa que não sabe o que é um prompt, né? O prompt é aquela linha de comando que você escreve num chat ou qualquer um desses chats que seja para dar o comando que ele tem que fazer, né? Então, quanto mais completo é o seu prompt, melhor é a resposta que o chat dá. Mas é importante aí que vocês entendam o que é um prompt, é bastante utilizado hoje, até se fala do que a gente chama de engenharia de prompt, né? Como que você monta um prompt adequado Exato. para que o seu modelo de linguagem dê a resposta. Essas e outras informações você fica sabendo aqui no curso com a gente, porque esse curso eu acho que é importante também por um ponto que você destacou, que é justamente o seguinte, pela primeira vez na história, é uma revolução tecnológica que está eliminando o emprego da base, né? Então é curioso isso, porque o profissional júnior que é o que está sendo substituído por essa tecnologia, né? Então como que você acha que isso vai impactar, né, o mercado de trabalho, né? E como que eu, como profissional júnior ou um profissional intermediário, como que eu sou impactado por isso e como evitar esse impacto de uma forma mais direta, né? Sim. Eu tenho pensado bastante sobre isso desde que surgiu, né, essas ferramentas, e a ideia disso é que a gente consegue meio que equilibrar o profissional que não tinha tanta capacidade com aquele que tinha. Então, aquele profissional que não tinha tanta experiência, que nem eu mesmo comentei anteriormente nas histórias, que se você não sabe, você busca um assistente que sabe e você passa a utilizar o conhecimento dele como seu. Nesse momento, a gente tem um conhecimento muito mais técnico, especializado, como você disse, diversas áreas, não é uma área específica, mas qualquer área, o júnior está combatendo, está competindo com o conhecimento da IA. O ponto é que você, como um profissional capacitado que não é júnior, que é sênior, que é pleno, você não vai estar competindo diretamente com um conhecimento que você tem mais especializado. E aí, já casando com o que a gente fala antes, você adaptar o seu conhecimento à situação, ao tempo que você está e suas restrições, que essas são as variáveis que não necessariamente vão ter sido colocadas na IA. Então, se eu puder comentar como um profissional pode competir com a IA nesse momento, também usar IA. Usar IA com sua experiência como uma ferramenta que ela e você ampliar a tua capacidade. Então, tem um assistente, e aí eu digo por mim mesmo, comecei a usar essas ferramentas, se você sabe o que você está fazendo, você vai utilizar a IA para acelerar. Então, aumentar a sua entrega, aumentar a sua capacidade e não usar ela como fonte de resposta, mas como fonte de aprendizado. Então, eu vou usar a IA porque agora eu não sei. Usei uma, duas, da terceira eu como profissional não vou precisar porque eu já vou ter aprendido. É a maneira que eu vejo da gente ter um aprendizado contínuo e como ser humano, né, um ser humano que aprende e cresce, eu acho que é o próximo passo, não depender, mas aprender. Adorei a sua resposta, eu acho que eu não poderia concordar mais com ela do que possível. Eu queria pegar o teu projeto, que você vai ser pai agora, né? Parabéns, até aqui o meu parabéns público. Não sei se eu podia divulgar para milhões de pessoas no nosso canal, né? Mas enfim, ele vai ser pai, gente. Parabéns. Eu queria, na verdade, pegar esse teu projeto, que é o projeto do seu filho. E é um projeto que, assim, obviamente, é a primeira vez que você vai ser pai. Eu já passei por isso, eu sei o que passa na tua cabeça. E a gente tem que lidar com um negócio, claro, que é prazo, afinal de contas, são 9 meses, e orçamento. Afinal de contas, você tem que lidar com o teu orçamento. Como que você acha? Como que você está tomando essas decisões com base no orçamento? E você usou alguma ferramenta de IA para te ajudar nesse processo aí, dado que você é pai de primeira viagem, né? Conta um pouquinho para a gente essa história, que pode ser interessante da gente entender. É bem interessante, porque justamente acho que muitos pais hoje utilizam as ferramentas para tirar dúvidas, e isso é legal, mas preocupante. E, obviamente, a gente corre atrás de profissionais capacitados e que a gente confia, e a gente compara o conhecimento entre os profissionais, né? Nós temos a capacidade e a possibilidade de avaliar isso durante conversas, né? Durante os 9 meses a gente sabe, qual que é o próximo passo? O próximo passo é fazer exame A, o próximo passo é fazer exame B. Então, já existe o conhecimento aí, já tentando casar com a parte de gestão, né? Existe um conhecimento passado que todos sabem mais ou menos o que se espera em cada mês. Isso a gente sabe porque a ciência mapeou, tem histórico, nasce pessoas desde que a gente, obviamente, existe como humanidade. Mas esse conhecimento mapeado permite que a gente consiga se antecipar e se preparar. Então, a preparação vem a partir do conhecimento
e os dados históricos, né, que a gente já processou durante o tempo. Então, as ferramentas que a gente tem hoje é saber qual seria o melhor passo, comparar a alternativa, seja produtos, seja metodologias, vou dar a vacina A ou vacina B, ou vou pagar o mais para ter a mais cara possível, vale a pena, não vale a pena? Essas perguntas rápidas para a gente ter um conhecimento inicial, mas obviamente a gente vai confiar no profissional. E é aquilo que eu disse, quem vai se responsabilizar pela tomada de decisão, obviamente somos nós como pai nesse caso, mas a gente vai estar embasado com um profissional, que a responsabilização em casos médicos é do profissional de saúde e é nele que a gente vai colocar a nossa última decisão. Mas durante o meio do caminho a gente vai consultar o que acontece se X, o que acontece se Y. Uma pergunta banal, o órgão, a placenta é bebê ou placenta é mãe? De dúvidas triviais, que antes a gente via no Google, numa ferramenta de busca, a gente vai na IA. E aí, só comentando também numa coisa interessante que eu lembrei, durante a faculdade eu tinha um professor que, à época, utilizava o Google para isso que eu vou comentar. Durante uma reunião onde você, obviamente como especialista, como eu estou desse lado da mesa agora, uma mesa redonda, todo mundo discutindo, e existe um assunto que você não conhece, que você não domina. Como você resolve isso dentro de um momento de profissionais? É aquela consulta rápida. Você vai lá e se inteira do assunto. Eu não quero dar uma resposta definitiva sobre o assunto, eu quero me inteirar do assunto para saber do que está sendo falado. Durante gravidez é exatamente isso. Eu não quero dar uma resposta definitiva, eu quero me inteirar no assunto. Quem vai me ensinar vai ser o profissional. E é ele que seria o tomador de decisão junto comigo, né, nesse projeto. Eu acho muito interessante isso que você trouxe. Na minha época de pai não havia ainda essas ferramentas. E eu, obviamente, usava bastante o Google, né, um buscador, como forma de consultar isso e alguns livros. Mas uma coisa que você trouxe é interessante porque as pessoas deveriam usar mais tanto a IA ou o próprio buscador como fact-checking, né, como checadores de informação. E eu não vejo tanta essa cultura ainda, talvez quando a gente está numa conversa de bar ou alguma coisa nesse sentido. Acho que isso é muito visto dentro da academia, ou quando você está dando uma aula, acho que fica claro que toda a informação que você está falando, as pessoas estão consultando o tempo inteiro ali no computador para checar de alguma forma, né? Mas você acha que... a primeira pergunta você acha que as pessoas vão criar essa cultura de fazer cada vez mais fact-checking? Acho que isso é fundamental num ano como que a gente tem nesse de eleição. A gente está gravando, só para você que está em casa, esse videocast no ano de 2026. Você está vendo isso no ano não eleitoral? Ignora essa pergunta, mas nesse ano é um ano eleitoral. Você acha que essa cultura vai ser absorvida ou não? E outro ponto você acha que a IA resolve problema de planejamento? Assim, se você, no caso do teu filho, por exemplo, é planejado esses 9 meses, em teoria, mas 9 meses mais ou menos, né? Então, você acha que a IA resolve esse problema se a gente levar para algum projeto que a gente acabou fazendo e o planejamento não saiu do que foi esperado? Como que a IA poderia auxiliar nesse caso? Se ajuda, se não ajuda? O que você acha? Falando de ano eleitoral, é sempre importante discutir, né? Sempre vamos ter eleições, espero que sempre continue assim. E é importante a gente sempre ficar atento às informações. Nem sempre a gente consegue acompanhar frequentemente as informações que chegam, né, a verdade, né, mas cada vez mais a gente vê que fica difícil de diferenciar o que foi gerado artificialmente do que não foi. Então, eu acredito que seria uma tendência, por ser muito importante e a gente ter muito mais, seja vídeo, imagens, áudio, texto, que a gente não confia. Então, acho que vai ser uma tendência, sim, no geral. Não sei se numa mesa de bar. Mesa de bar, eu entendo que as pessoas só vão jogar informação, as outras vão, enfim, jogar outras e não necessariamente vão chegar numa resolução. Mas no dia a dia, o fact-checking acho que sim vai fazer parte, é muito importante, ainda mais disso que a gente tem dificuldade de saber o que é verdade ou não. E a desconfiança, né, que traz por conta disso. Falando de projeto, é isso. A gente não vai conseguir seguir 100% do que é planejado de acordo com as mudanças do ambiente. A gente faz uma estimativa, quando a gente cria um projeto, um cronograma, um planejamento, a gente estima que se as coisas derem como a gente planeja, vai ser adequado. Então, a ideia do acompanhamento contínuo, como a gente comentou antes, a gente tem um processo, uma metodologia que é capaz de se adaptar.
E isso a IA pode te ensinar a fazer, mas quem executa é você ainda. Você, como profissional capacitado e experiente, vai olhar a situação. Se for algo que é afetado por qualquer tipo de flutuação de mercado financeiro e tudo mais, por exemplo, se você está planejando comprar HDs hoje, bom, vai gastar muito dinheiro, SSDs, muito dinheiro, que a gente tem uma tendência só de aumento. Quem estava querendo comprar um computador, planejava comprar um computador esse ano para uma placa de vídeo de gamer, não vai conseguir comprar por um preço muito barato, justamente pela mesma tendência que a gente tem falado, né? As IAs hoje exigem muito poder computacional, muitas placas de vídeo, e você, como comprador individual, tem muito menos influência do que uma grande empresa que consome milhares de placas de vídeo, no caso. Não, acho que é muito boa a tua resposta e casa com as minhas próximas perguntas, que é a primeira, assim, por que o método ele é importante, né? Você citou aí um método de gestão, alguns métodos de gestão de projetos, né? E acho que várias pessoas estão familiarizadas com esses métodos, né? A gente tem o Agile, a gente tem o PMBOK, enfim, tem vários métodos para serem seguidos, né? Obviamente que vai depender um pouco da área, mas por que o método ele é importante de ser seguido, né? E como você falou, a IA ela pode te guiar, mas não resolve 100% dos seus problemas. E por outro lado, você trouxe aí vários cenários que são cenários de incerteza, né? Para quem está acompanhando em casa, a gente define ali risco, a diferença principal entre risco e incerteza. O risco é a incerteza que a gente consegue mensurar, né? Então a incerteza são aqueles elementos que a gente, de alguma maneira, sabe que pode acontecer, né? Mas a gente não tem nenhuma informação suficiente, né? Como que a IA pode ajudar a gente a mitigar essas incertezas e esses riscos, né? Uhum. As incertezas sempre vão estar lá, né? A gente, como engenheiro, trabalha 100% com incertezas e mede até onde a gente consegue seguir, né? Na verdade, a gente mensura o tamanho da incerteza e trabalha dentro da incerteza, né? A gente, obviamente, pode ter um risco, ainda voltando da questão geopolítica, de acontecer algo inesperado, como uma taxação sem motivo algum, que vai fazer com que os nossos produtos de importação para revender sejam inviáveis. Como a gente lida com isso? Acaba caindo dentro de um espectro onde a previsão, né, não seria capaz de ajudar. No entanto, a incerteza, justamente isso, eu quantificar é um ponto importante, quantificar a incerteza. E aí, a experiência que a gente tem de histórica, né, seja de outras experiências, quanto da própria empresa, por exemplo. E aí a metodologia é importante porque é isso, é o conhecimento estabelecido que permite que a gente consiga, de uma maneira estruturada, mitigar os riscos entre, por exemplo, fases do projeto. Então, fase 1, eu vou fazer tais e tais passos, e aqui eu vou ter, por exemplo, um entregável. A fase A, projetos, é uma metodologia que permite que a gente não tenha somente entrega no final. Então, a metodologia permite que a gente, de fato, mitigue a chance da gente ter erros durante a execução do projeto. Então, a gente sempre vai ter o componente ali de algo inesperado, mas uma vez que a gente mitigue as incertezas, né, medindo elas, né, com informação histórica, conhecimento, a gente diminui a chance de a gente ter qualquer problema. Eu acho que você trouxe alguns pontos interessantes na tua fala, né? E acho que cai um pouco naquela história de que a gente precisa usar as ferramentas com uma certa parcimônia e não dá para confiar cegamente, né, no que essas ferramentas trazem, até porque elas têm um certo treinamento limitado. Embora elas tenham trabalhado aí com novos modelos de treinamento que tendem a se reforçar de acordo com o contexto, né? O que tem diminuído um pouco as alucinações desses grandes LLMs comerciais que a gente tem hoje no mercado, né? E um ponto que eu acho fundamental da gente discutir, que você trouxe aí dessas fases do projeto, é como que a IA pode ajudar em algumas fases específicas, né? A gente sabe que uma definição formal de projeto é algo que tem começo, meio e fim e que tem um escopo definido. E talvez uma das maiores dificuldades que a gente tem, e você sabe que eu particularmente tenho uma dificuldade muito grande de definir o escopo, né, de alguma aplicação, de algum projeto, como que você acha que a IA pode auxiliar nesse processo, né, de definição, de arredondamento de escopo de um projeto? Claro. É aquilo, a gente tem um consultor na nossa mão, a gente tem um modelo capaz de buscar, através do treinamento dele, informação em bilhares de dados, sites, textos, que podem nos apresentar um leque de opções. Dentre aqueles, a gente
analisa e verifica o que faz sentido para a gente naquele momento, né? Então, dependendo da fase, a gente precisa, por exemplo, estimar custo. Então, como eu estimo custo? Qual que é a melhor metodologia para estimar custo? Eu posso perguntar, eu posso ter esse conhecimento, eu posso vir atrás de um livro, mas eu posso ter já, de uma maneira estruturada, essa resposta onde eu vou analisar e implementar no meu projeto. Hoje a gente, na verdade, nos primeiros momentos que foram divulgadas as ferramentas, elas eram desconectadas da internet, mas, por exemplo, uma busca de melhores produtos, comparar o produto A com o produto B, usando determinada metodologia. Por exemplo, eu quero comprar um carro novo, estou em dúvida, eu quero o carro mais moderno ou o carro com maior porta-malas. Qual que é essa informação? Quanto de trabalho eu vou ter para fazer essa comparação? Você fez essa comparação? Com certeza. Ótimo. Com certeza. E qual foi o resultado? Foi bom o resultado? Não quero saber as marcas dos carros, Claro. mas você acha que te ajudou a fazer essa definição de escopo? O ponto é justamente esse. A IA, e aí é o jeito que eu uso a IA, eu não uso ela para tomar decisão. Eu quero que ela me organize as informações que eu dou para ela ou que ela acessa de uma maneira plana que eu consiga analisar. Nesse caso da decisão de projeto carro, eu falei, compara tais parâmetros lado a lado, com tabela. Então, a minha metodologia foi já estabelecida de comparar parâmetros, ela me expôs de uma maneira rápida. Eu não precisei entrar no site A, B, C e D para olhar parâmetro a parâmetro. Não precisei ir lá e medir ou olhar o parâmetro de volume, porque ela colocou lado a lado. Perguntar qual que é melhor para ela não faz nem sentido. Faz melhor para mim, melhor para quê? O que eu vou carregar? Essas dúvidas, ela vai me expor, mas ela não vai tomar decisão. Quem toma sempre sou eu. A metodologia eu desenhei para ela. De novo, eu uso como assistente. E como que você acha? Porque aí nesse caso específico, você deu alguns KPIs, né? Então, você deu alguns indicadores Exato. que são relevantes. Quando a gente fala de um projeto, a gente vai medir alguns KPIs que também são relevantes para aquele projeto, né? Então, sei lá, a gente vai medir o nosso orçamento, pode ser um KPI, a gente vai medir o quanto por cento da entrega a gente já fez, taxa de serviço, qualquer KPI que seja definido. Como que você acha que a IA pode ajudar, a definir esses KPIs? Você acha que isso é um papel que a IA deveria ter ou não? E dois, você acha que tem como a IA auxiliar nesse processo de acompanhamento dos KPIs que são levantados para o projeto? O que você diz da sua experiência? Sim, eu acho que o profissional sempre tem que ter o conhecimento, a metodologia vai guiar o profissional, mas na hora de ajudar, que nem eu comentei, em comparação, por exemplo, o meu projeto está andando de acordo com o esperado, de acordo com o meu histórico de projetos. E aí eu estou falando de uma IA que, por exemplo, poderia estar conectada já aos seus próprios dados, né? Falando das abertas, né, das comerciais, a gente poderia ter uma internalizada já conectada aos nossos dados e aos nossos processos. Então, a gente poderia, a partir dessa customização, fazer com que a IA compare com seus KPIs antigos, né, históricos, e faça uma avaliação do andamento do projeto atual, por exemplo. Então, a avaliação, ao invés de você gastar tempo gerando relatórios, gerando dashboards de análise para analisar um ponto, a gente poderia já ter essa resposta já analisada, comparado, né, aos KPIs de outros projetos naquele momento. O acompanhamento contínuo, ele, na minha opinião, ele tem que ser feito por alguém que tenha a capacidade de ser responsabilizável, né? De novo, apenas ferramenta, e essa pessoa vai utilizar essa ferramenta para acelerar a análise dela, seja um relatório, seja um acompanhamento contínuo. Eu gosto dos meus amigos, pessoal, que eles ssão chiques. Você vê que eu falei KPI, ele já falou KPI, né? Então, acho que os meus amigos são internationals, né? Então, eu achei sua pergunta muito boa, a sua resposta, perdão, interessante. E você citou aí a questão do conhecimento, né? Das competências. E isso me preocupa bastante como professor, né? Quais são as competências que os nossos alunos têm que desenvolver, considerando ainda mais esse ambiente novo de IA que está sendo trazido aí, e a gente vai ter que lidar com isso. Acho que não tem escapatória, né? Acho que para todo mundo está claro que não há mais uma escapatória. Como que você acha, né? Quais são as competências que você acha que se torna mais importante para que um profissional desenvolva, né? E consiga usar a IA no seu dia a dia para tomada de decisão, para auxílio? O que você acha que é o mais relevante para um gestor de projetos, nesse caso? Certo. De maneira bem genérica, pensamento crítico, como já foi discutido, né? Mas o pensamento crítico, ele exige que você tenha conhecimento, né, prévio. Então, por exemplo, quando a gente avalia a questão de evolução de projeto,
eu posso não saber necessariamente comparado a todos os outros projetos da empresa, mas eu sei que determinados pontos não fazem sentido. Então, se a IA te retorna um número, aceitar passivamente é um problema, porque você tem que ter a capacidade de falar, putz, esse número está meio estranho, não faz sentido. Não necessariamente eu vou confiar em 100% que ela vai me dar de resposta. Então, o pensamento crítico eu tenho um conhecimento base, por exemplo, de estatística, para entender que a resposta que ele está me dando faz ou não sentido, é esperado ou não. Eu tenho que buscar em uma outra fonte de conhecimento para bater aquilo que eu estou recebendo como uma resposta. Conhecimento de projeto, faz sentido ele estar me sugerindo determinada metodologia para eu utilizar no meu projeto hoje? Essa questão de pensamento crítico não é algo que você nasce tendo, é algo que a gente aprende justamente na academia, na faculdade, durante os nossos treinamentos, nossas qualificações. Então, uma vez que a gente é capaz de julgar, então a capacidade de julgamento permite que a gente use essas ferramentas de uma maneira mais segura. Concordo 100% como professor com a tua resposta. Eu queria só que você complementasse, trazendo a tua visão do porquê que só ferramenta não é relevante, quer dizer, só a ferramenta não é boa. Eu gosto de fazer uma analogia boa, se você me permite, que é se a gente estivesse num barco, né? Eu costumo imaginar que a gente é um barco com 2 remos, né? E de um lado a gente tem o remo, que é a ferramenta, do outro lado o remo, que é a competência ou o conhecimento sobre a ferramenta. E remar só de um lado faz com que o barco não ande, né? Então, essa é a analogia que eu gosto de usar. Não sei se você concorda com essa analogia, ou o que você complementaria em relação a isso. É uma analogia bem interessante. Eu vou dar uma resposta com um caso que eu tive em 2 momentos diferentes. Uma durante a minha carreira como professor e outra no meu trabalho, onde existia... enfim, uma pessoa nesses ambientes que estava desenvolvendo uma solução. E aí o projeto dela era desenvolver determinado site com algumas funcionalidades e queria fazer funcionar. E aí durante o desenvolvimento, funcionou. A IA hoje, se a gente coloca lá, me construa um site com tais funções, e aí ele responde, aí você vê a resposta. E você fala, agora mude a imagem para tal tamanho, legal, ele vai construindo, funciona. Só que existe um limiar do que a IA hoje consegue fazer, que, em primeiro ponto, se você não tiver o conhecimento, você não vai conseguir arrumar, e você vai ficar gastando, e aí um ponto importante que a gente não comentou até agora você vai ficar gastando dinheiro, efetivamente. Hoje a IA funciona porque com tem tokens. Custo, né? É importante citar que a IA tem custo. Exatamente. Se puder explicar o que é um token e como funciona também. Hoje em dia a gente a gente tem uma ferramenta de maneira gratuita que obviamente lucra com as nossas informações e evolui com elas. Ela não é 100% gratuita, né? Ela está usando nossos dados para ser melhorada, mas ela custa, e os tokens são como se fossem a contagem de palavras, né, de maneira bem grosseira, que a gente está colocando a cada chamada, tanto na nossa pergunta quanto a resposta deles. Então, essa conversa custa tempo, custa energia elétrica, custa poder computacional. E aí, esse bate-bola vai chegar num limiar que se você não tem conhecimento, e a IA te der uma resposta que você não consegue nem interpretar, então a questão você tem nível técnico, conhecimento para interpretar o que ela está te dando? Eu tive um problema nessa página e você não consegue nem alterar o código. Esse é um ponto. Como eu corrijo um código que a IA não está conseguindo resolver, no caso de programação, né, nesse caso, se eu não tenho conhecimento técnico, no caso por que os meus KPIs não estão melhorando se eu estou seguindo todas as recomendações da IA? Porque não é para seguir 100%. Você tem que ter a capacidade de julgar o que é certo ou não e atuar. E o outro caso tudo bem, o site ficou perfeito, consegui construir. Como eu coloco isso em produção, no caso? Como eu coloco o meu projeto no mercado? Só um parênteses, né? Para quem não sabe o que significa colocar um software, um sistema em produção, a gente de fato levar esse produto para o público geral, né? Então, falando de um site, por exemplo, como eu publico ele na internet com um nome acessível na barra de endereço para todo mundo. Se for um produto físico, como eu coloco ele na prateleira do mercado, como chega lá. Esse gap, que eu imagino que hoje temos essa limitação do mundo físico, ele tem que ter um conhecimento. Eu vou ter que contratar um servidor. O que é um servidor? Então, o conhecimento base que você adquire da sua formação, seja graduação, mestrado, desenvolvimento de projetos anteriores durante a empresa, é necessário para que você consiga executar os passos onde a IA vai, de novo, obviamente, pode servir de guia,
mas ela vai falhar. Em algum momento ela vai falhar, e você tem que minimamente ser capaz de identificar quando ela falhou. E aí, trazendo um ponto interessante, né? Porque diferente do que o Capitão Nascimento disse, né? O conceito de estratégia não vem do grego estratégia, né? Foi uma das maiores decepções da minha vida descobrir isso, né? Vem do grego estratégies. Por que e como a gente pode unir a visão estratégica que a gente tem em relação a um projeto ou a uma empresa com a tecnologia, com o método? Por que isso é relevante e como fazer no ambiente de gestão de projetos? Nesse caso, eu acho que é o casamento perfeito, né? A gente tem uma metodologia estabelecida e a metodologia, quando a gente fala de maneira livre aqui, é algo que a gente não pega também de uma gaveta qualquer e aplica em qualquer lugar. Uma metodologia é algo que já foi testado, provado que funciona nos seus casos de uso, na tua empresa, nos teus projetos. Então, é o casamento perfeito, porque permite que você siga como se fosse uma receita, que você sabe que geralmente dá certo, tenha os pontos de identificação de falha, e você usar ferramentas, a gente sempre usou ferramentas para suportar as metodologias, ferramentas de projeto, no caso, né? A gente tem o PMBOK, né? Falando especificamente de software, né? Aquelas que implementam cronogramas, o Microsoft Project, qualquer um desses. Qualquer um que faz gráficos, tempo, que te alerta de atraso, que mostra os deadlocks durante a evolução do projeto. A gente sempre usou essa tecnologia. A gente está colocando mais uma que começa a entrar no ponto de raciocínio. Na verdade, que permite que a gente argumente e consiga colocar um pouco mais de conhecimento técnico. De novo, a gente tem que ser capaz de julgar essa ferramenta para ela servir como um auxílio, não como a resposta definitiva. Então, o casamento perfeito é esse. A gente tem a capacidade técnica para julgar a ferramenta que vai permitir que a gente dê o próximo passo dentro da metodologia escolhida. Bom, queria então, para encerrar aqui a nossa conversa, fazer um bate-bola com você aqui de algumas perguntas. Eu gostaria que você respondesse, né? O que você acha que de fato muda na gestão de projetos quando a gente usa IA? Eu acho que a velocidade de tempo de resposta vai diminuir bastante. O que você acha que, independente da tecnologia, vai continuar, a gente vai ter que continuar utilizando e vai ter que continuar aprendendo e assim por diante? Com certeza, o pensamento crítico, né, na tomada de decisão, o profissional vai ter que realmente saber do que se trata, né, o conhecimento na área de atuação. E quais recomendações que você daria para quem quer se preparar aí para essas mudanças que estão acontecendo e que vão impactar o dia a dia? Se qualificar, sempre estar atualizado com a tecnologia que cada vez está mais rápido e realmente manter sempre atualizado o seu conhecimento. Uma cor? Azul. Muito obrigado a todos aqueles que acompanharam o nosso Vanzolini Cast. Rodrigo, você tem um recado final para dar para o pessoal? Eu queria agradecer a você, Luiz, pelo convite, a Fundação Vanzolini também por receber a gente e falar para todo mundo para sempre se qualificarem, utilizarem as ferramentas de IA, mas sempre tendo responsabilização e tomando as rédeas das próprias decisões. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Você ouviu o Vanzolini Cast, o podcast da Fundação Vanzolini. Obrigada!